Muito se discute entre a comunidade evangélica e católica assuntos abrangentes como a intercessão de Maria e dos santos, a Eucaristia e os livros apócrifos. Essas discussões não são de agora, mas sim de séculos atrás, onde ambos os públicos abordam sobre o assunto do catolicismo romano. Mas o que a Bíblia diz sobre tudo isso? Qual lado está certo? Qual lado é mais coerente? Qual lado faz mais sentido? Bom, vamos entender isso juntos. Oi, eu sou o Nick e para você que ainda não me conhece, nesse canal eu falo sobre alguns assuntos de fé e tento esclarecer dúvidas com base nas escrituras. Eu sei que esse assunto é tema de debate há séculos e de que não é fácil simplesmente explicar e desmontar tudo em um só vídeo. Por isso, vou falar um pouco sobre com base no que tenho estudado. Mas antes, só queria avisar que esse vídeo está sendo baseado em parte dos estudos feitos pelo Juan Oliveira, um cara fera demais inclusive. Ele recentemente publicou um livro e e-book chamado Nenhum Caminho Leva a Roma. Se você se interessar pelo assunto e quiser estudar mais sobre, leiam esse livro, pelo amor de Deus. O link vai estar aqui na descrição. Bom, para começar esse vídeo, vou abordar os assuntos em tópicos, do que apresenta menos perigo até o mais herético possível. Eles terão a seguinte divisão: primeiro, intercessão dos santos; segundo, Pedro e a Igreja Católica; terceiro, intercessão de Maria. A intercessão dos santos, na doutrina católica, nada mais é do que o santo que está no céu, que já partiu dessa vida, interceder por aqueles ou aqueles que estão na terra. Alguns exemplos de orações desse tipo são as orações a São José, Ave Maria, oração a São Miguel e a Santo Antônio. Isso tudo parece muito normal à primeira vista, só que é aí que mora o problema. Em Levítico 19:31 diz: "Não recorram aos médiuns, nem busquem os espíritas, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês." Os católicos geralmente usam o argumento de que a intercessão é sim bíblica e que o próprio Paulo já pediu intercessão. Só que é aí que está o grande problema. Em todo o contexto do Novo Testamento, a intercessão é de vivos para vivos e não de mortos para vivos. Ela não é feita de quem está no céu para quem está na terra. Os santos, depois que morrem, nada podem fazer pelos vivos. Outro ponto a considerar é que para que os santos ouvissem a oração de milhares de pessoas simultaneamente, eles teriam que ser onipresentes, atributos que nós sabemos que são somente a Deus. Nossos verdadeiros intercessores são Jesus e o Espírito Santo, assim como está escrito em Romanos 8:26-27. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E também está escrito em 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Sobre esse tema, eu nem preciso me alongar muito. A comunidade católica tem como um dos principais dogmas a crença de que Pedro, o apóstolo, não só foi um grande líder cristão, mas também foi o primeiro papa da história, sendo que isso não faz o menor sentido. Eles até tentam usar o texto de Mateus 16:18, que diz: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Até tem um jogo de palavras no grego, que foi a língua original que o Novo Testamento foi escrito, entre Pedro e pedra. Só que analisando o texto dentro do seu contexto, percebemos que a pedra que Jesus fala aqui é a convicção que Pedro ressaltou naquele momento, de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, e de que sobre essa certeza a igreja dele seria edificada. Outro ponto bem interessante é que na própria patrística você encontra diversos textos contra a ideia de que Pedro é a pedra. Por exemplo, São Tomás de Aquino escreve: "E assim também, no tempo da graça, na revelação feita aos apóstolos, sobre a fé na unidade e na Trindade, se funda toda a fé da igreja, como está no Evangelho, sobre esta pedra, isto é, na tua confissão, edificarei a minha igreja." Santo Agostinho também escreve: "Sendo Cristo a pedra, Pedro é o povo cristão, já que pedra é o nome original. Pedro vem de uma pedra, não uma pedra de Pedro. Como cristão, ele vem de Cristo, e não Cristo de cristão. Portanto, diz-lhe ele: Tu és Pedro, e sobre esta pedra que confessaste, sobre esta pedra que reconheceste, dizendo:
Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. Isto é, sobre mim mesmo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. Vou construir você sobre mim. Não vou me construir sobre você. E isso só é 2 das milhares de citações na patrística, como também há nos textos de Agostinho de Hipona, Hipólito de Roma e entre outros. Jesus não só deu a chave do reino dos céus a Pedro, mas também para os demais cristãos. Pedro não é o fundamento da igreja. Cristo é o fundamento. Nossa Senhora manda em Deus, e Deus faz o que ela quer. Maria é onipotente pela graça. Mas Deus deve obediência a Maria. O nome de Maria tem poder. Então, se o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Maria também tem poder. Quem respeita Maria, seja santo ou pecador, não será levado pelo demônio infernal. Olhe para ela e consagre o seu coração a ela. E finalmente, chegamos ao tópico final desse vídeo, onde vamos conversar um pouco sobre a suposta divindade e intercessão de Maria. Vou explicar esse tópico com todo respeito aos meus irmãos católicos. Afinal, minha função aqui não é contra pessoas, mas sim contra ideias que se opõem à palavra de Deus. No texto bíblico, não se encontra nenhum fundamento para dizer que Maria é corredentora, intercessora ou qualquer adjetivo ou substantivo que os católicos dão. Nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Ah, mas e o texto de Gênesis 3,15 que diz que a mulher pisa na cabeça da serpente? Gente, pelo amor de Deus, toda a construção do texto na versão traduzida, ou em hebraico, indica para o descendente da mulher e não a própria mulher. O texto diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Esse texto se refere à vitória de Cristo na cruz, quando venceu o poder da morte e do pecado, onde Jesus, verdadeiramente, pisa na cabeça da serpente de fato. Ah, mas é a mulher vestida do sol em Apocalipse 12. Bom, com certeza não é Maria, pois no versículo 2 o texto diz que ela sentia dores de parto. Mas se Maria nunca pecou, então como que ela sentiu dores de parto? Já que essas dores são consequência do pecado sobre a humanidade. O único de fato que não pecou é Jesus Cristo. A interpretação correta desse texto é que a mulher se refere a Israel. Se Maria é tão importante assim para a vida cristã, ou para a salvação dos homens, por que os apóstolos nunca escreveram sobre isso? Repito mais uma vez, não há nenhuma base bíblica para dizer que Maria é poderosa, intercessora ou divina. Meus irmãos, abram seus olhos. O pecado da idolatria é um dos mais sérios diante de Deus. Os irmãos católicos insistem em dizer que não adoram Maria, mas veneram ela. Entretanto, na prática, não é isso que acontece. Assim como vocês acabaram de assistir. Para vocês terem ideia do quão perigosa é essa doutrina, vejam o que diz o livro Glórias de Maria, de São Afonso de Ligório. Sois onipotente, ó Mãe de Deus, para salvar os pecadores. Não precisais de recomendação alguma junto de Deus, pois sois a mãe da verdadeira vida. Ao império de Maria, todos estão sujeitos, até o próprio Deus, isto é, Deus lhe atende os rogos como se fossem ordens. Sendo mãe de Deus, ó Maria, a todos podeis salvar por vossa intercessão, a qual a autoridade de mãe se faz poderosa. Vocês percebem, meus irmãos, o risco dessa doutrina? Alguns até podem dizer que nós, protestantes, desprezamos Maria ou algo do gênero, só que isso não é verdade. Nós respeitamos e muito Maria. Ela de fato foi uma mulher de Deus, um exemplo a ser seguido, a qual não só concebeu o Salvador, mas também esteve com ele em seu momento mais difícil, que foi a cruz. Não confundam respeito a Maria com devoção a ela. Para Deus, não tem essa de pede a mãe que o filho atende. Jesus é o nosso único Senhor, no qual é através dele que obtemos salvação. Cremos sim que Maria, por sua fé e obediência a Deus, foi ao céu, mas lá ela nada pode fazer pelos homens. Bom, é isso. Esse assunto é bastante complexo. E olha que eu nem falei nada sobre purgatório e eucaristia ainda. Deixando bem claro aqui que o intuito desse vídeo não é atacar os católicos em si. Inclusive, há muitos católicos respeitosos, centrados e coerentes. Eu pessoalmente considero os católicos como os meus primos de fé, que infelizmente estão seguindo o caminho errado por décadas, que é o catolicismo. A graça e a paz de Deus seja com cada um. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.